Olá pessoal, Engenharia na TV novamente, 17º programa, é uma satisfação estarmos conversando. Hoje eu e o Alfredo estamos recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador Diego Machado, em que vai nos discorrer sobre vários pontos importantes para todos nós, e é um agradecimento particular do CAJ pelas razões pelas quais nós vamos comentar logo em seguida. Alfredo, seja bem-vindo. Olá, Cine, Diego. Estamos aí com mais um programa, né? E esperamos que vocês gostem. Diego, se apresente para nós, para que a gente comece a conversar. Rapidamente, o Diego veio da onde? É da onde? Muito bem, eu quero dar aqui também minha saudação a você, Pucine, Alfredo, né, a CAJ, a qual a gente tem uma proximidade devido às grandes discussões que nós fizemos na Câmara, a associação aí sempre participando das grandes discussões. Bom, o Diego reside no distrito de Piraberaba, sou paranaense de origem, cheguei aqui com a minha família em 94, né, moro até hoje num conjunto habitacional da prefeitura, lá na localidade de Vila Canela, que é na região do Rio Bonito, em Piraberaba. Comecei minhas atividades muito cedo, aos 14 anos entrei na Rádio Comunitária de Piraberaba, onde sou um dos fundadores, e através da rádio a gente se envolveu muito com questões sociais lá da região de Piraberaba. Vim a disputar minha primeira eleição em 2020, fui o segundo mais votado entre 604 candidatos, e em 2024, na reeleição, a gente teve um saldo significativo de 3.900 para quase 9 mil votos, voltei a ser o segundo mais votado, mas mais que o dobro da eleição de 2020, mostrando que o eleitor, a comunidade joinvilense, aprovou o nosso trabalho ao longo dos 4 anos. Estou no meu segundo mandato também como presidente da Câmara, né? Além de segundo mandato como vereador, segundo mandato também como presidente da Câmara de Vereadores. Fui presidente da Comissão de Urbanismo nos 2 primeiros anos da última legislatura, onde a gente discutiu muitas questões urbanísticas da cidade de Joinville. E nós estamos aqui à disposição de vocês, Pucine. Bom, Diego, nós gostaríamos de abrir o programa fazendo um agradecimento ao Diego, porque a nossa entidade, o CAJ, no ano de 2024, completou 70 anos. Ou seja, é uma entidade referência na história do desenvolvimento de Joinville, uma entidade feita por engenheiros, mas uma entidade que desde a sua origem ela foi um agrupamento de engenheiros para ajudar no desenvolvimento da comunidade. E esse desenvolvimento da comunidade obrigatoriamente passa pelo poder público, pelo poder legislativo e pela participação de todo mundo. E nós, o ano passado, recebemos o aviso, o convite de ser homenageado na Câmara de Vereadores pelos 70 anos. E essa homenagem foi encaminhada aos demais vereadores pelo Diego. Nós recebemos essa homenagem, muito linda por sinal, que está aqui. O YouTube tem uma programação que nos mostra como foi o dia da homenagem, e também nós temos em vários programas detalhes a respeito disso. Diego, muito obrigado. A homenagem foi muito bonita. Nós tivemos lá outras entidades também fazendo parte da solenidade, que tornou o brilho maior ainda. Um dos nossos parceiros na homenagem ofereceu um coquetel ao final, lá na Câmara, que tornou isso uma festa, que é o Melo, que por sinal é engenheiro, nós não sabíamos, temos que trazê-lo aqui, né, Alfredo? Para uma conversa. Nós temos um programa especialíssimo para ele, que chama Além da Profissão, o que o profissional faz além da profissão. E hoje nós sabemos que o Melo, que eu conhecia como músico, eu nem sabia que ele era engenheiro. Sabia que ele era empresário. Então foi um dia realmente muito agradável. Você infelizmente estava, ou felizmente, porque estava nos representando em Brasília na data, mas se fez representar com vídeo, foi tudo muito bacana.
fica o registro. Muito obrigado, Diego. Não, eu que agradeço, né, Pocini. Eu conheci a CAJ, lógico, a gente já ouvia de nomes, né, mas eu pude conhecer um pouquinho mais da CAJ através do Pocini, que, aliás, uma curiosidade, né, Pocini? Nós, há tantos anos residindo na região de Piraberaba, cada um com as suas lutas ao longo de muitos anos, e a gente teve a oportunidade de se conhecer apenas depois da minha primeira eleição. Né? E olha que nós já estávamos convivendo no mesmo bairro, na mesma região há muitos anos. E eu me lembro do nosso primeiro encontro, que foi numa reunião da Associação de Moradores da Estrada Mildau, lá no espaço do Arnoldo Neres, do lado da antiga Sociedade Mildau, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer. Né, e dali em diante a gente começou a ter alguns laços. E aí o Pocini me convidou para conhecer um pouco mais da CAJ, a gente começou a participar, começou a trazer a entidade para todas as discussões dentro da Comissão de Urbanismo, e a gente pôde entender de fato toda a importância que a entidade tinha na comunidade joinvilense, e tem, né, essa participação através da unidade, através da união, através da participação, através de trazer realmente questões propositivas para as discussões na Câmara de Vereadores. E nós não hesitamos em apresentar. Eu de fato fiquei triste, né, Pocini? Talvez foi a primeira homenagem, Alfredo, que eu propus na Câmara de Vereadores, que eu não pude estar presente. Eu estava em Brasília junto com o prefeito Adriano, e não tinha como não ir. Nós estávamos com algumas pautas extremamente relevantes, entre elas salvar uma arrecadação de quase 130 milhões de impostos aqui para Joinville, relacionado ao aeroporto de Joinville, que a gente pode tratar numa próxima oportunidade, mas enfim, agendas relevantes, que a gente não tinha como não ir. Mas eu fiz questão de gravar um vídeo, inclusive junto com o prefeito Adriano gravou um vídeo junto comigo e deixamos a nossa mensagem à CAJ. Então, assim, peço inclusive desculpas por essa ausência, né, por Cine Alfredo, né, mas foi muito justa, né? A Câmara estava lá representada, a gente se fez presente de forma virtual e mais do que merecido por tudo que a entidade representa, não só para os engenheiros, arquitetos, mas para a sociedade joinvilense, o que a entidade ajuda a construir, né? Porque eu acho que a função da entidade, a sociedade organizada, ela nos ajuda muito, o poder público, porque veja bem, nós como vereadores, nós não temos o pleno conhecimento de cada profissão. Eu, por exemplo, eu sou de formação administrador, eu tenho uma especialização, uma pós-graduação em comunicação, que é a minha área, então eu não tenho o conhecimento técnico que os engenheiros têm, mas eu conheço na prática questões urbanísticas, então fui presidente da Comissão de Urbanismo. É óbvio que na Câmara nós temos uma assessoria competente, nós temos os nossos urbanistas, engenheiros que nos dão toda a assessoria, mas as sociedades representativas, elas se tornam cruciais nos debates dentro da Câmara, justamente pelo fato dos vereadores não terem o conhecimento técnico e pleno que os profissionais da área têm. E quando você tem uma entidade participativa, atuante, isso ajuda muito o poder público. E nós vimos isso em várias discussões na Câmara de Vereadores, como a revisão do plano diretor da cidade de Joinville, que acontece a cada 10 anos, onde as entidades representativas nos deram um suporte muito grande. E nós temos como premissa na Câmara de Vereadores respeitar todas as entidades, seja a Comac, a Jorp, CDL, a CIG, CAJ, enfim, a Sinduscom. Nós gostamos de trazer as entidades para dentro da Câmara, porque nós sentimos que elas fazem parte dessas discussões, principalmente na Comissão de Urbanismo, a qual nós estamos nos referindo devido à pauta hoje aqui do programa, mas de todas as entidades representativas. Eu acho que eles fazem parte muito do poder público. Eu gostaria de destacar que em 1994 o CAJ contratou esse trabalho com o Apolinário, com a inspiração de contar a história da construção de Joinville pelas suas obras de engenharia. Foi um trabalho muito bem feito, resultou no Joinville a construção da cidade, é uma obra que está esgotada, nós até já pensamos em fazer uma reedição com uma revisão, e isso não está abandonada a ideia, mas nós estamos buscando, o que demonstra realmente, Diego, essa nossa preocupação de ter presença e ter registro da evolução da nossa cidade. E, para dupla satisfação nossa, Joinville é uma cidade que tem mapas da sua criação desde o ponto zero.
às vezes ela está segmentada quando se olha um ponto da história, às vezes ela está... Mas existe essa continuidade. Realmente te agradeço, foi belíssimo. Eu gostaria que o Alfredo, inclusive, desse o depoimento dele, porque ele estava lá e participou, inclusive, mais da festividade depois com os nossos pares do que eu, porque eu tive que me ausentar por um probleminha de saúde que eu tive ali estava vivendo naquele momento, uma inflamação horrível de garganta. Alfredo, como é que você viu a nossa... Foi uma homenagem muito bonita, né? Agradecemos novamente ao Diego, né? E justamente pela palavra tua e do prefeito Adriano, diretamente de Brasília, né? Que também nos homenagearam, né? E isso dentro do CAJ a gente também tem esse objetivo de homenagear as pessoas, né? Então nós temos um programa de mérito catarinense, mérito nacional, onde a gente procura fazer a indicação de pessoas que realmente marcaram a sua história aqui na nossa cidade e no estado. E dentro do CAJ nós também temos um projeto que está no canal do YouTube do CAJ, que conta a minha história. Então nós temos depoimentos já de profissionais que contam a sua história. Então estamos aí com 53 depoimentos, mais de 20 horas de gravações, né? Então isso é uma honra para nós também homenagear e também ser homenageado. Então, novamente, nosso muito obrigado pela homenagem que você prestou na Câmara dos Vereadores. Justiça. Muito obrigado. Vamos a um segundo tema. Você, como presidente da Câmara, já nos adiantou alguns trabalhos que são prioritários, que acontecem, mas nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade e ouvir do presidente da Câmara as prioridades e as técnicas e as metodologias que a Câmara de Vereadores adota para legislar sobre a nossa cidade e para suportar o Executivo nas suas ações. Fica à vontade, Diego. Conta para nós como funciona o nosso legislativo. Muito bem, né, Puccini? É complexo de todas as maneiras, né? Muitas vezes a gente tem a impressão, muitas vezes quando está de fora, que é fácil legislar, estar dentro da Câmara de Vereadores ou dentro de algum outro poder. A Câmara de Vereadores é um dos 3 poderes que nós temos. É o poder legislativo, é o que fiscaliza, é o que cria leis, é o que revoga leis, é o que debate realmente temas importantes para a cidade de Joinville. E lá na Câmara nós não podemos esquecer que nós estamos num ambiente político. Então as discussões, elas geralmente tomam a proporção política, aonde você discute muitas vezes o mérito das situações. Por isso que e aí eu volto a lembrar o que eu falei na minha fala anterior, da importância das entidades estarem participando de forma efetiva junto conosco, pela falta de conhecimento, muitas vezes técnico, muito direcionado a algum tema específico, a importância das entidades estarem conosco lá. Por isso que a gente valoriza a participação, porque nós, e aí eu falo como presidente, não falo em nome de todos os vereadores, mas aí me colocando na posição de presidente, nós estamos lá primeiro para tentar conciliar e convergir algumas ideias. Nós temos 19 vereadores, cada um com as suas convicções, cada um com as suas ideias, cada um com as suas bandeiras. Não podemos esquecer que são 19 pessoas, não são 19 robôs, estão lá com uma imunidade parlamentar, tiveram o direito de estar lá garantido pelas urnas, e nós temos que respeitar, independente se a gente concorda ou não com as ideias, tem que ter o respeito pelas ideias de quem está lá. E nós podemos ver que a Câmara é realmente assim, existe ali uma diversidade de pensamentos, ideologias, para quem acompanha todos os dias. Para mim, como presidente, nós não podemos, na figura de presidente, diferente da figura do Diego vereador, mas na figura do Diego presidente, que fala pela instituição, nós não podemos tomar parte deste ou daquele. Nós temos que sempre buscar a conciliação,
o diálogo, tentar entender as partes, porque todos os dias nós estamos vivendo conflitos. Então, os debates, eles não ficam só presos no campo técnico, da discussão técnica. Muitas vezes se toma um caminho político, e aí que nós temos que ter o cuidado para que essa discussão política não atrapalhe a discussão do mérito, a discussão técnica que está acontecendo na Câmara. E a figura do presidente vem muito ao encontro disso, de fazer realmente essa união e essa conversão. Nós poderíamos citar aqui inúmeros exemplos disso, mas na Câmara nós temos algumas comissões, as comissões temáticas que discutem. E aí é interessante quando a gente consegue levar isso para grande parte da população, que muitas vezes as pessoas imaginam ou pensam que o plenário, a sessão ordinária, o plenário, que é o ato final legislativo na Câmara de Vereadores, que é onde fecha a discussão, que ali se definem o rumo das coisas. E na verdade não. Aonde a gente constrói as ideias, onde a gente aprimora os projetos, onde a gente melhora os projetos, são nas comissões. E aí fica o convite para as pessoas, para a comunidade joinvilense, acompanhar, mesmo que de forma remota, porque hoje a Câmara consegue fazer a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube de todas as comissões da Câmara, e também faz a transmissão em áudio pela rádio FM, 102.3 FM, liberado em qualquer aparelho. Então hoje a Câmara está totalmente acessível e as pessoas participem ou ouçam e depois levem as suas sugestões posteriormente, porque é nas comissões que a gente discute os projetos, é lá. E quando chega no plenário, Pucini, Alfredo, quando chega para a sessão ordinária, geralmente já há um consenso. Por isso que muitas vezes as pessoas assistirem à sessão plenária, eles vão perceber que são poucos os projetos que são discutidos. Eu, por exemplo, como presidente, coloco em discussão. Bom, não tem discussão, vamos para a votação. A maioria dos projetos não tem discussão. Por que não tem discussão? Porque já foram discutidos e construídos nas comissões. Na Comissão de Justiça, na Comissão de Urbanismo, na Comissão de Educação, na Comissão de Saúde. É lá onde a gente chama os secretários, é lá que a gente chama as entidades, é lá que a gente tira todas as dúvidas, é lá que nós apresentamos as emendas, ou seja, as modificações que nós queremos para aquele projeto. Então a Câmara de Vereadores é isso. As pessoas, a partir do momento que elas entenderem os processos e começam a participar de forma mais efetiva, elas vão perceber o quanto que a Câmara de Vereadores trabalha, o quanto que existe de trabalho interno, burocrático e político para que a gente consiga construir um projeto desde a entrada até a saída. Hoje, inclusive, Pucini e Alfredo, 100% do legislativo na Câmara de Vereadores é digital. Não existe papel para mais absolutamente nada no que diz respeito ao legislativo, porque nós temos o administrativo, que é a administração do prédio, da instituição, da parte física, que é a gestão de pessoas, enfim, questões de licitações, de melhorias de prédio. Essa parte administrativa, nós ainda não estamos 100% digitais. Estamos agora aprimorando isso e transformando, queremos licitar um sistema digital também para o administrativo. Agora, o legislativo, que é atividade fim da Câmara de Vereadores, que são as proposições e a tramitação das proposições, 100% digital. Hoje o vereador não assina mais projeto, não assina moção, não assina nada, é sistema, a assinatura dele é digital. E do momento que ele dá entrada no sistema até a finalização no plenário com a votação é 100% eletrônico, inclusive a votação do vereador. Então as pessoas hoje elas conseguem acompanhar todo esse processo de forma digital e elas conseguem participar desse processo enviando sugestões, porque a Câmara tem vários meios hoje de receber as pessoas. Por exemplo, o relator, principalmente na Comissão de Urbanismo, que é o que a gente trata muito aqui, né, Pucini, foi definido o relator. O relator é o vereador responsável por emitir um parecer sobre aquele projeto. Ele vai dizer se aquele projeto é legal, se não é legal, se tem que ser feito melhorias. É óbvio que os outros vereadores também podem construir, podem discutir, podem discordar. Mas quando o relator apresenta o seu parecer, como ele se debruçou
de forma especial em cima daquele projeto, dificilmente é discutido, a não ser que seja um projeto polêmico, que acontece, que nós temos. Então, muitas vezes as pessoas conseguem discutir e melhorar um projeto, as entidades principalmente, marcando lá uma reunião com o relator do projeto, né, discutindo. Por quê? Porque a gente percebe às vezes que as pessoas aparecem para querer discutir ou para protestar em relação a algum projeto, quando o projeto cai no plenário para ser votado. Ali a discussão já aconteceu. Então, quer dizer, ali já é todo o fim do trabalho que aconteceu ao longo de semanas. Então é importante as pessoas entenderem esse processo da Câmara, porque muitas vezes a gente diz, porque votaram na calada da noite, porque foi votado em cima da hora. Não. Às vezes o projeto, a discussão, ela aconteceu por semanas e as pessoas que muitas vezes acabam não se inteirando desse assunto e dessas discussões, por mais que a Câmara divulgue, por mais que a gente tenha todos os nossos mecanismos de divulgação, é importante essa interação da comunidade também. Diego, com relação ao plano diretor, você disse que ele é revisado de 10 em 10 anos, o sistema viário, o plano diretor tem várias partes, né? Exatamente. Me parece que o plano diretor, na sua revisão de ocupação urbana e viária, ele ainda precisa ter um passo final. Como é que está o assunto do plano diretor? Não, na verdade, o plano diretor, Pocini, ele já foi votado, ele já foi publicado pelo município, inclusive. O plano diretor, ele não é uma lei que ela traz transformações imediatas na prática, né? O plano diretor, ele é um planejamento da cidade, como que a cidade vai crescer, de que maneira que vai crescer, para onde que vai crescer, com que regras vai crescer ao longo dos próximos 10 anos. Por exemplo, nós tínhamos o nosso plano diretor foi instituído em 2008, ou seja, em 2018 o plano diretor deveria ter sido revisto, porque ele precisa ser revisto a cada 10 anos. Quando nós chegamos na Câmara em 2021, em janeiro de 2021, que eu assumi a presidência da Comissão de Urbanismo, o plano diretor estava lá, o de 2018 estava lá, para ser discutido, não tinha evoluído. Nós tratamos, obviamente, como prioridade. O que nós fizemos? Nós delegamos ali, aprovamos 8 audiências públicas em 8 regiões da cidade, tomando como referência as regiões das subprefeituras, para ter um critério claro em relação a isso. Então nós levamos essa discussão para a comunidade. Eu nunca me esqueço que lá na comunidade de Santa Luzia, no Paranaguamirim, nós fizemos a audiência pública da revisão do plano diretor, nós tínhamos lá 400 pessoas na comunidade de Santa Luzia. Então nós levamos as discussões da Câmara de Vereadores também para mais perto da comunidade. Nós criamos, eu lembro que em 2021, por exemplo, o nosso orçamento de eventos externos, que eram as audiências públicas, nós tínhamos esgotado o nosso orçamento em agosto. Então, de tantas audiências que nós fizemos fora da Câmara para levar essas discussões para mais perto da comunidade. E aí nós fizemos, ao longo de 1 ano e meio aproximadamente, nós conseguimos fazer a revisão do plano diretor. A revisão do plano diretor, ele trata de todas as áreas, né? Nós estamos falando, não, é lógico que as questões urbanísticas, elas acabam tomando mais atenção e elas acabam causando mais discussão. E é em cima disso realmente que é feito os grandes debates em relação à revisão do plano diretor. Mas nós também tratamos de questões da saúde, da educação, da assistência social. O plano diretor trata de todas as áreas. Nós conseguimos fazer a revisão com uma série de diretrizes, atualizando sobre a realidade atual de Joinville. Só que a partir do momento que ele é aprovado, ele não significa que ele vai ter efeitos práticos. Não é uma lei que você vai criar e a partir do momento que ela é sancionada, tem que ser executada. Não, são diretrizes, são direcionamentos. Agora, a partir dali, você começa a trabalhar outras leis, que aí você começa a alterar leis complementares. Vamos ficar focado aqui, por exemplo, na questão urbanística. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ali na revisão do plano diretor, se definiu essa região aqui do bairro Santa Catarina, quilômetro 11, essa região que encosta com Guaramirim, como uma área de expansão urbana. A partir do momento que a lei foi publicada, a revisão do plano diretor, não foi alterado automaticamente o zoneamento, não se tornou uma área urbana. Estava determinado no plano diretor que aquilo ali era uma área com possibilidade de se transformar numa área urbana industrial.
mas automaticamente ela não acontece. Para isso, a gente precisa alterar uma outra lei, que é a nossa lei de ordenamento territorial, que é a lei 470. E esse projeto, inclusive, está na Câmara, depois de muitos meses de debate. Esse projeto deve ser aprovado até o final do mês de março, onde nós vamos alterar todo aquele zoneamento da região próximo da BR-101, na região do bairro Santa Catarina, que se aproxima com Guaramirim, porque Guaramirim já fez isso do lado de lá, né? Então Joinville está fazendo do lado de cá, da divisa, onde a gente vai criar toda aquela região ali como uma região industrial, para levar as indústrias para aquela região. E isso começou como uma diretriz lá na revisão do plano diretor, que agora vai ser consolidado com a alteração da lei de ordenamento territorial. Bom, é complexo, sem dúvida bastante nenhuma. E aqui no centro nós tivemos mudanças também no projeto anterior de ruas, estradas, projetos de ligação, né? E você acha que o assunto está, vamos assim dizer, bastante pacificado, ou ainda existem algumas questões aqui na ligação do centro com os bairros? Nós temos um plano anterior, que, se não me engano, é década de 70, final 73. Começou em 60. Mas o plano viário ainda não foi votado, sabe? Assim, aí é uma outra situação, não foi discutido dentro do plano diretor. A revisão do plano viário, que daí é um outro braço, muito parecido sim com o plano diretor, mas aí trabalha especificamente as questões urbanísticas, viárias da cidade de Joinville, que também tem mais ou menos a mesma diretriz do plano diretor, que são os direcionamentos, que é o planejamento da cidade. O nosso plano viário, como você falou, é de 1973. Então é complexo você fazer uma revisão. Imagina como era Joinville em 1973, como é a nossa realidade hoje. Então o nosso plano viário, a dimensão das nossas vias, as larguras das nossas vias e todos os outros fatores que interferem nas questões viárias, que também são discutidas, eles precisam ser atualizados. E essa discussão ainda está acontecendo, está na Comissão de Urbanismo, uma revisão aí da questão do plano viário, e a gente quer também avançar com isso de forma breve. Veja, o CAJ participou lá na década de 60, 70, inclusive está registrado nos nossos livros, que teve presença e participação, e como eu disse, Joinville é pródiga em ter documentos a respeito de seus planos. Aliás, Joinville é pródiga em ter planos, mas plano e execução são coisas diferentes. A verdade é que muita gente sofreu o engessamento da sua propriedade lá na década de 70 e essa propriedade está engessada até hoje. Já existe perspectiva de mudança daquele plano e a propriedade continua engessada. Quer dizer, você tem alguma luz para essas pessoas que estão aí, por exemplo, com um terreno determinado bloqueado porque ia passar uma via que agora já não vai passar mais, mas o terreno dele continua bloqueado? Quer dizer, o que nós podemos dizer para essas pessoas a respeito do seu patrimônio que foi congelado lá na década de 70, o programa não foi implantado, o programa está sendo modificado e aquele imóvel que ficou congelado esse tempo todo continua congelado? Quer dizer, dá para nós um pouquinho, porque nós somos cobrados disso também, Diego. Aí, Pucini, é aquela situação, cada caso é um caso. Tem situações que vão ser resolvidas com a revisão do plano viário, porque realmente tem situações que não cabe mais. Por exemplo, onde existia a intenção de se abrir uma avenida e se deixou um traçado pré-definido. De fato, aquela propriedade foi condenada a partir do momento que se foi criado um traçado viário que nunca foi executado. Então, hoje, o que está sendo feito? Revisado traçado a traçado. Então, tem situações, ou talvez a grande maioria dos casos, será resolvida agora com a revisão do plano viário, aonde realmente aquilo que havia sido definido na década de 70, que não se concretizou e agora se entende que é dispensável, que realmente não tem o porquê executar, vai ser retirado do plano viário. Agora, tem situações que vão permanecer. Então, são casos e casos. Depende da situação, depende da região, depende do que se encontra. Eu vou falar para vocês aqui um caso, por exemplo, uma das muitas discussões em relação a isso, só um dos exemplos. Nós temos aqui o terreno do Sítio Novo, ali na Santos Dumont, aonde existe ali a intenção de se construir um grande porto seco,
né, para buscar essas mercadorias ali do aeroporto de Joinville e ser realmente ali uma situação bem complexa ali que vai aquecer muito a economia de Joinville. Só que a empresa que estava ali se instalando, enfim, entrou, inclusive tendo uma discussão com o prefeito Adriano, com os secretários em relação a isso, à época. Isso já faz uns 2 anos. Foi uma reunião realmente de governo para discutir aquela situação. Porque ali estava travando todo o investimento bilionário na cidade de Joinville em relação a uma situação alfandegária que estava sendo construída. E por que aquele projeto não evoluía? Porque existia no plano viário um traçado para ligar o Aventureiro ao Jardim Paraíso, a região da Vila Cubatão, em um traçado viário que cortava bem no meio do terreno do Sítio Novo, passava praticamente em cima do salão do que é o Sítio Novo hoje. Esse traçado viário, ele praticamente inviabilizava todo esse local. E aí, por se tratar realmente de uma situação específica e tratando-se também de um investimento muito grande na economia de Joinville, porque nós estamos falando da ampliação considerável de todo o nosso poder aqui do aeroporto de Joinville, aí foi feita uma discussão realmente ampla. Foi discutido realmente com as secretarias, foi discutido no gabinete do prefeito essa situação e foi uma situação realmente que se percebeu ali que tinha outras maneiras de você fazer ou criar um traçado para melhorar aquela mobilidade, e aí a CEPUR realmente comprovou através dos estudos da CEPUR, onde a gente conseguiu eliminar aquele traçado, criar um novo traçado sem prejudicar toda a expansão do aeroporto de Joinville. Então veja só, uma situação que foi criada lá em 1973, que não ia ser executada, que não tinha como ser executada, estava travando o desenvolvimento da cidade. Então são situações como essa que a gente discute na revisão do plano viário da cidade. E você tem data, ou uma perspectiva de data para que essa revisão do plano viário esteja atualizada? Olha, eu acredito que em breve, né, é difícil dar uma data, né, porque aí depende também, agora nós estamos com as comissões reformuladas, as presidências de comissões, elas foram modificadas, os novos presidentes agora também estão se atualizando em relação a todos os processos que estão nas comissões, mas eu acredito que isso não deve demorar muito tempo para ser votado.